Olá, meus caros, dando continuidade aí aos nossos estudos. Vou trabalhar com vocês nesse bloco a competência no mandado de segurança coletiva. Assim como no bloco anterior, quando a gente trabalhou no mandado de injunção, aqui no mandado de segurança, isso vale tanto para o mandado de segurança individual, quanto vale para o mandado de segurança coletiva. A regra de competência é muito simples. É um critério em razão da pessoa. É um critério em razão da pessoa. Então, um critério ratione persona, portanto, é um critério absoluto de competência. Agora, qual é o cuidado que a gente tem que trabalhar dentro da temática competência no mandado de segurança? E repito, isso vale tanto para o individual quanto vale para o coletivo. O critério fixador da competência no mandado de segurança é a autoridade coatora. E aí já gera uma certa discussão interessante, porque para que a gente possa trabalhar esse critério em razão da pessoa, a gente tem que trabalhar necessariamente qual é o polo passivo do mandado de segurança. Porque muita gente confunde, e isso é muito comum, tanto na prática quanto para quem está estudando, confundir o polo passivo do mandado de segurança. A rigor, o polo passivo do mandado de segurança, ele é composto pela pessoa jurídica a qual a autoridade coatora encontra-se vinculada. Essa é a tese dominante. Nada obstante, a autoridade coatora, ela vai ser integrada à relação jurídica processual, na medida em que será notificada para prestar informações. Até já houve, em um certo momento histórico da doutrina, da evolução da doutrina, houve aí uma certa discussão sobre qual seria a natureza dessa apresentação das informações. Prevalece a ideia de que é realmente prestação das informações. Agora, essa minha afirmação, que repito, conta com beneplácito da doutrina dominante e dos tribunais superiores, o polo passivo é composto pela pessoa jurídica, a qual a autoridade coatora encontra-se vinculada. Porém, se porventura a autoridade coatora, devidamente integrada à relação jurídica processual, exorbita nessa função de prestar informações, porque a rigor, as duas importâncias, né, as duas relevâncias, se é que eu posso usar essa linha de afirmação, as duas relevâncias que a gente encontra para a autoridade coatora no mandado de segurança são fixação da competência e prestação das informações. Essas são as duas relevâncias que a gente pode apresentar no que tange a autoridade coatora em sede de mandado de segurança. Fechou? Então, pois bem, se porventura a autoridade coatora, devidamente integrada à relação jurídica processual, exorbita na sua função de prestar as informações e passa a defender o mérito do ato coator praticado, então perceba, apresentou as informações, mas exorbita nessa função, passando a defender o mérito do ato coator, diz o SCJ e doutrina dominante, aplicar-se-á a chamada teoria da encampação. Teoria da encampação. Significa dizer que a autoridade coatora encampa para si o próprio ato coator, passando, portanto, a integrar o polo passivo da demanda. Então vejam que, em princípio, a autoridade coatora ela não é parte integrante do polo passivo. Mas, se defender o mérito do ato coator, vai ser integrada a relação processual no polo passivo. Porque, repito, ao contrário do que muita gente supõe, integrar a relação jurídica processual não implica necessariamente a ficar em um dos polos da demanda, quais sejam ativo e passivo. Essa é uma visão binária que a gente tem que abandonar. Porque eu não posso mais afirmar, dentro da teoria geral do processo moderno, que a relação jurídica processual é meramente uma relação binária.
Tem alguém no polo ativo e tem alguém no polo passivo. Não. Hoje se trabalha a ideia da chamada despolarização da demanda. Despolarização da demanda. Portanto, o que importa para a validade da relação jurídica processual é a presença de determinado sujeito. Essa que é a importância. Se ele vai ficar no polo ativo ou no polo passivo, é uma questão de suma menos importância. O que importa é que ele participe da relação jurídica processual. Fechou? Então, dito isso, qual é a informação relevante que a gente tem que extrair a partir daí? Bom, repito, se a regra de competência no mandado de segurança, que vale tanto para o individual quanto para o coletivo, é um critério em razão da pessoa, critério ratione persona, vinculado à autoridade coatora, então eu tenho que saber quem foi a autoridade coatora. Na verdade, não quem foi, né? Na verdade, quem é a autoridade coatora, para que com isso eu possa trabalhar a regra de competência, porque isso vai ser primordial para que eu verifique quem vai ser o órgão, melhor, qual vai ser o órgão competente para processo e julgamento do mandado de segurança. Tranquilo? Bom, então essa ideia aqui, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque se nos ativermos as regras as regras de competência previstas na Constituição, a gente vai perceber que realmente a Constituição ela vai delineando todas as competências em sede de mandado de segurança, todos os órgãos jurisdicionais competentes em sede de mandado de segurança. E aí eu já vou trazer uma das pouquíssimas regras processuais que não comportam exceção em processo civil. Uma das pouquíssimas regras processuais. Guarda essa informação. Mandado de segurança impetrado contra ato coator de um tribunal é sempre processado e julgado pelo próprio tribunal. Então, o mandado de segurança impetrado contra ato coator de um tribunal é sempre processado e julgado pelo próprio tribunal. Então vejam que já é uma regra diferente daquela que a gente estuda em habeas corpus. Porque no habeas corpus, se você impetrar um HC de um ato coator do tribunal de origem, ele sobe para o STJ e do STJ vai para o Supremo. No mandado de segurança, não. Se você impetrar um mandado de segurança contra ato coator de um tribunal de justiça, o mandado de segurança será processado e julgado pelo próprio Tribunal de Justiça. E isso vale também para o STJ. Fechado até aqui? Então vamos lá. Remissões relevantíssimas. Tem pelo menos aí umas 6 súmulas que eu acho que são importantes para que vocês tenham em mente, para anotar, para que vocês tenham as regras de competência em sede de mandado de segurança. Do STJ, eu acho que é importante você ter a súmula 41 do STJ. Súmula 41 do STJ. Do Supremo Tribunal Federal, súmulas 330, 433, 433, 511, 511, 623 e 624, todas do Supremo, né? Então, 330, 433, 511, 623 e 624, todas do Supremo Tribunal Federal. Já os artigos da Constituição, que são aqueles que você tem que ter na ponta da língua para não perder oportunidade de acertar o ponto, são basicamente 4. Tá? Artigo 108, inciso 1, letra C. Artigo 108, inciso 1, letra C. Esse artigo 108, inciso 1, letra C, traz uma questão que é importante para a gente trabalhar aqui. Diz que compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do próprio TRF ou de juiz federal. Ato do próprio TRF ou de juiz federal. Pois bem, por que aqui tem uma questão interessante? Porque o legislador constituinte ele falou do próprio tribunal, né, próprio TRF, e juízo federal. Vos indago. Imaginemos
que um promotor de justiça instaurou um determinado inquérito civil para apurar ato por improbidade administrativa de um determinado agente público. Esse agente público questiona a atribuição desse membro do MP. E, para tanto, ele impetra um mandado de segurança visando o trancamento desse inquérito civil. Se esse é o remédio jurídico adequado, se isso vai gerar a consequência que ele pretende, é uma questão paralela. Eu quero que você isole a questão da competência. Qual vai ser o órgão jurisdicional competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do membro do Ministério Público Estadual? E se for membro do Ministério Público Federal? Então vejam só, eu vou traçar uma analogia aqui. Simples. Todas as prerrogativas processuais que são aplicáveis à magistratura são extensíveis aos membros do MP. Então, por conseguinte, se o mandado de segurança impetrado contra ato de um juiz estadual vai para o TJ, se o mandado de segurança impetrado contra ato de um juízo federal vai para o TRF, a mesma lógica vai ser usada para o Ministério Público. Portanto, se houver a impetração de mandado de segurança contra ato de um promotor de justiça, vai para o TJ. Se for o ato coator de um procurador da República, TRF. Beleza até aqui? Pois bem. Segundo artigo que é importante para você trabalhar. 109, inciso 8. Artigo 109, inciso 8. Diz lá que compete aos juízes federais processar e julgar mandado de segurança contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Então, repara que o legislador constituinte usou um conceito jurídico. Falou em autoridade federal, não delineou qual seria essa autoridade federal. Então, a interpretação aqui tem que ser extensiva. Toda autoridade federal que não vai ter a competência originária de um tribunal. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Ou seja, é uma interpretação que eu faço por exclusão. Quais são as autoridades federais que estão incluídas aí no 109, inciso 8? Repito, todas aquelas que não vão atrair a competência originária de um tribunal. Simples assim. Perceberam a singeleza do que eu falei? Isso é importante para a gente trabalhar. Fechado até aqui? Pois bem. E aí eu já posso trabalhar. Ó, se for mandado de segurança contra ato de um delegado da Polícia Federal, vai ser juízo federal. A mesma coisa vai valer para o delegado da Polícia Civil. Mesma coisa, mesma ordem de ideias. E tem uma questão aqui que é muito interessante, que acontece muito. Se for um mandado de segurança, por exemplo, contra reitor de uma universidade federal, ou, para complicar um pouco mais o nosso raciocínio, se for um mandado de segurança impetrado contra ato de uma universidade privada, quem processa e julga esse mandado de segurança? Olha que interessante. Quando se fala em autoridade federal, eu posso inserir nesse conceito certamente autoridade delegatária. Perceberam? Então vejam, por exemplo, um reitor de uma universidade privada, ele exerce uma função que é delegada pela União. Então ele vai ser considerado como autoridade federal. Portanto, o mandado de segurança impetrado contra ato do reitor, que é a autoridade coatora, de uma universidade privada, vai para o juízo federal. Tranquilo. Até aqui, beleza? Então vejam que essas questões podem parecer de menos importância, mas elas geram, sim, questões importantes. Vamos agora subir mais um degrau. Vamos para o artigo 105, inciso 1, a linha B de bola. Artigo 105, inciso 1, a linha B de bola. Diz lá, né, que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, inciso 1, originariamente lá no inciso 1, letra B, mandado de segurança contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e do próprio tribunal. Aqui não há muitas questões a serem ventiladas,
mas até porque a redação é bem clara nesse aspecto. Vamos agora para o Supremo. Está lá no 102, inciso 1, letra D de dado. A mesma coisa. Compete principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, e tem lá inciso 1, originariamente. Mandado de segurança contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do TCU, Tribunal de Contas da União, do PGR e do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, é importante que vocês tenham essas questões aí bem delineadas para que vocês não caiam em esparrelas, ok? Tranquilo? Então, no próximo bloco, a gente continua.